Em março de 1953, um homem chamado Joseph Stalin, o deus do poder absoluto na Terra, desmaiou em sua cama. Mas os guarda-costas permaneceram imóveis do lado de fora da porta, os assessores simplesmente esperaram em silêncio e ninguém ousou se aproximar dele. O sistema pelo qual milhões de pessoas desapareceram do Gulag continuava funcionando inabalável mesmo após a morte de seu criador. Como um menino que outrora fora a esperança da revolução, se tornou um homem de poder absoluto que ditava o destino de dezenas de milhões de pessoas. Este livro traça a vida de um revolucionário por trás do pseudônimo Stalin Passo. Em 18 de dezembro de 1878, na pequena cidade de Geórgia, nos arredores do Império Russo, nasceu um menino chamado Iosif Jusibili, filho de um pobre sapateiro. O fim da Rússia foi uma época de extremas contradições sociais. Os resquícios da servidão ainda dominavam o campo, e os trabalhadores da cidade gemiam em meio à exploração e à pobreza. Entre os intelectuais, o populismo e o marxismo se espalhavam, bombardeios e assassinatos eram frequentes, e o espírito revolucionário se enraizava profundamente na sociedade. A família do menino refletia esse sofrimento da época. Seu pai, Tesarion Jusibili, era alcoólatra e espancava impiedosamente a esposa e o filho. O jovem Iosif era submetido à violência do pai noite após noite, o que lhe deixou uma profunda cicatriz. Desconfiança e hostilidade em relação ao mundo exterior, compulsão por não ser controlado, e, paradoxalmente, um desejo de controlar completamente os outros. Todos esses traços psicológicos foram formados durante esse período. Em 1884, Iosif, aos 6 anos, contraiu varíola. Teve febre alta e erupções cutâneas que duraram vários dias e, após a recuperação, ficou com uma cicatriz no rosto que o acompanharia pelo resto da vida. Outras crianças zombavam de sua aparência, o que o isolou ainda mais. Um sentimento de vitimização e inferioridade ficou profundamente enraizado em sua personalidade. Essa experiência posteriormente se transformou em uma disposição paranoica, na qual ele interpretava as críticas como insultos pessoais e não tolerava seus concorrentes. A mãe, Ekaterina, ansiava que o filho se tornasse padre após escapar da pobreza e da violência. Em 1894, aos 16 anos, Iosif ingressou no seminário de Tbilisi. Mas a disciplina rígida e o estilo de ensino autoritário apenas o antagonizaram, e ele passou a devorar livros revolucionários proibidos. Lendo O Capitalismo de Marx, os panfletos de Lenin e as obras de populistas russos, ele obteve uma estrutura ideológica para sua raiva e vitimização pessoais. O absurdo da sociedade não era um mal individual, mas uma questão de estrutura de classes, e a revolução violenta era um momento que se tornara uma necessidade histórica. Em 1899, após Stalin ser expulso do seminário por suas atividades revolucionárias, ele ingressou de fato na organização revolucionária clandestina, organizando trabalhadores e incitando greves. No entanto, ele logo foi preso e exilado para a Sibéria e os intermináveis campos de neve, o isolamento, a vigilância e a experiência do exílio em temperaturas congelantes de menos 40 graus o tornaram ainda mais implacável. Para sobreviver, ele precisava suprimir suas emoções, considerar os outros como ferramentas e não fazer nada por seus próprios objetivos. Durante esse período, ele usou vários pseudônimos, mas acabou se consolidando sob o nome de Stalin. O apelido, que significa aço em russo, não era apenas um pseudônimo clandestino, mas uma forma de se definir e a imagem que queria projetar para o mundo. Uma vontade de aço que não se deixa abalar por nenhuma dor, que não se deixa abalar por nenhuma emoção e que supera qualquer obstáculo. Essa era a autoimagem que ele buscava. Quando os bolcheviques de Lenin romperam com os mencheviques, Stalin escolheu os bolcheviques sem hesitar. A teoria de vanguarda elitista do Partido Bolchevique e os princípios de organização centralizada estavam perfeitamente alinhados com suas tendências, enquanto outros revolucionários se dedicavam a debates ideológicos e ao desenvolvimento de teorias. Stalin se concentrava na ação prática. Ele não era um intelectual eloquente nem um orador público. Em vez disso, era bom em administrar uma organização, arrecadar fundos e eliminar oponentes. Em 26 de junho de 1907, ocorreu um ousado assalto a banco em Tbilisi. O grupo armado bolchevique invadiu um carro forte e apreendeu 250 mil rublos, um plano arquitetado por Stalin. Dezenas de pessoas foram mortas durante a operação, mas para Stalin, era um sacrifício inevitável para garantir o financiamento da revolução. Diante da causa revolucionária, as vidas individuais tornaram-se secundárias e a violência, um meio legítimo. Os revolucionários da mesma geração começaram gradualmente a desconfiar de seu temperamento, e ele também não conseguiu construir confiança genuína em seu relacionamento com os camaradas. Tendia a ver todos como potenciais concorrentes ou traidores e interpretava as críticas como ataques pessoais. Se perdesse uma discussão, não perdoava o oponente, o que demonstrava uma obsessão por obter vantagem nas relações de poder. Essa desconfiança paranoica não era apenas uma falha de personalidade, mas a base psicológica para um sistema de medo que engolfaria dezenas de milhões de pessoas no futuro. Em outubro de 1917, a Revolução Bolchevique triunfou. Um novo governo soviético foi estabelecido, com Lenin como líder. Trotsky era reverenciado como um herói revolucionário, enquanto Zinoviev e Kamenev reinavam como figuras importantes no partido. A presença de Stalin, em comparação, era relativamente discreta, mas ele estava silenciosamente se consolidando. Durante a Guerra Civil, ele controlou as minorias étnicas como membro do Comitê
Comitê Popular para Assuntos Étnicos, e realizou requisições compulsórias implacáveis no processo de aquisição de alimentos. A oposição era eliminada sem piedade, as discordâncias eram vistas como traição, e os ideais da revolução foram gradualmente se dissipando diante da realidade da manutenção do poder. Em 3 de abril de 1922, Stalin foi nomeado secretário do recém-criado Comitê Central do Partido Bolchevique. Na época, a maioria dos dirigentes do partido considerava o cargo de secretário-chefe uma posição operacional para preparar atas, gerenciar documentos e coordenar assuntos administrativos. Enquanto teóricos e oradores eloquentes debatiam acaloradamente no Politburo, o secretário-chefe parecia um homem nos bastidores, organizando documentos. O próprio Stalin parecia aceitar essa posição com humildade. Mas Stalin sabia exatamente o verdadeiro valor desse cargo, e o secretário-chefe gerenciava os registros de pessoal dos membros do partido. Quem era alocado em qual cargo, quem era promovido, quem era rebaixado. Todas essas decisões passavam pelo gabinete do secretário. O secretário também tinha autoridade para nomear os secretários das organizações partidárias locais. Era também função do secretário preparar a pauta da reunião do Comitê Central, distribuir documentos e controlar o fluxo de informações. Era uma posição que permitia controlar toda a rede neural do partido. Stalin começou a agir sistematicamente e colocou seus reais nas principais organizações locais. Os secretários do partido na Ucrânia, Geórgia e Sibéria eram compostos por pessoas que deviam favores a Stalin. Os executivos operacionais do Comitê Central, os inspetores do Comitê de Seção, os editores dos órgãos do partido. Essas pessoas também eram seus aliados. Eles forneciam informações a Stalin, identificavam suas intenções e monitoravam as tendências de potenciais oponentes. Por trás da estrutura formal de poder, uma rede informal de lealdades estava sendo construída. Ao mesmo tempo, Stalin se mantinha moderado e neutro externamente. Evitava posições extremistas nas discussões do partido e atuava como mediador, coordenando opiniões de ambos os lados. Em vez de um discurso espetacular, eu elaborei um relatório prático, enfatizando a eficiência organizacional em detrimento da originalidade teórica. Essa estratégia o fez parecer uma figura inofensiva, e seus potenciais rivais não o temiam. Por trás da causa oficial da legitimidade revolucionária e da unidade do partido, construía-se o propósito secreto do controle absoluto sobre o indivíduo. Em dezembro de 1922, Lenin sofreu 2 derrames. Em estado de choque, começou a se preocupar profundamente com o futuro do partido. No final de dezembro de 1922 ao início de janeiro de 1923, Lenin escreveu uma série de anotações orais, e nesse documento, posteriormente conhecido como Testamento de Lenin, avaliou os principais líderes do partido. Sobre Trotsky, chamou de o homem mais capaz, mas apontou para a confiança excessiva, e lembrou Zinoviev e Kamenev da traição de 1917. Contudo, a avaliação de Stalin foi a mais severa, e em 4 de janeiro de 1923, Lenin ditou um memorando adicional. Camarada Stalin concentrou o poder infinito em suas próprias mãos depois de se tornar secretário-chefe, e não tem certeza se ele sempre conseguirá usar esse poder com a cautela necessária. E alguns dias depois, acrescentei uma recomendação mais direta. Stalin é muito rude. Essa falha é tolerável entre camaradas, mas torna-se intolerável no cargo de secretário-chefe. Portanto, sugiro aos meus camaradas que considerem como remover Stalin do cargo. Em 21 de janeiro de 1924, Lenin morreu e seu testamento foi entregue à liderança do partido. Às vésperas do congresso do partido em maio, a questão de divulgar ou não a carta de suicídio tornou-se controversa. Trotsky insistiu na divulgação, mas não pressionou agressivamente. Zinoviev e Kamenev, por sua vez, defenderam Stalin. Eles viam Trotsky como um concorrente mais perigoso e precisavam de Stalin como aliado. No fim, o testamento foi lido apenas para a delegação do Congresso do partido, e não foi incluído nos registros oficiais. O último aviso de Lenin foi sepultado em silêncio, um momento que determinou o curso da história soviética. Após a morte de Lenin, a luta pelo poder dentro do partido começou a sério. O sucessor mais provável era Lev Trotsky. Ele era um herói da Revolução de Outubro e um gênio militar que liderou o Exército Vermelho à vitória e à Guerra Civil. Também era popular como orador e escritor talentoso. Mas ele tinha uma fraqueza fatal. A base da organização partidária era frágil e as relações pessoais com outros líderes não eram boas. Quando Stalin formou uma aliança não oficial com Zinoviev e Kamenev, os chamados Três Gêmeos. Os três colaboraram para isolar Trotsky e, de 1923 a 1924, Trotsky gradualmente se alienou do partido. Suas propostas políticas foram repetidamente rejeitadas e seu discurso foi alvo de críticas. O termo trotskismo foi cunhado para se referir a um desvio de esquerda da linha do partido. Em 1925, Stalin mudou sua estratégia. Depois de remover Trotsky, agora que Zinoviev e Kamenev representavam uma ameaça, Stalin uniu forças com o líder de direita Nikolai Buary.
Zinoviev e Kamenev foram rotulados como oponentes de esquerda, e suas ações de cooperação para ocultar a vontade de Lenin no passado tornaram-se uma fraqueza. Em 1926 e 1927, Zinoviev e Kamenev foram expulsos do Politburo e removidos de cargos importantes. Em novembro de 1927, Trotsky foi expulso do partido e, pouco depois, exilado. Almaty, no Cazaquistão, e no ano seguinte foi completamente expulso da União Soviética. A imagem do herói revolucionário cruzando a fronteira para o exílio simbolizava a solidez do poder de Stalin. Trotsky finalmente se estabeleceu no México, passando pela Turquia, França e Noruega, mas nunca deixou de criticar Stalin no exílio. E em agosto de 1940, o assassino Ramon Mercader, enviado por Stalin, atingiu Trotsky na cabeça com um machado de gelo. Foi o momento em que o último opositor da revolução foi eliminado. Stalin, no poder, começou a remodelar fundamentalmente a sociedade soviética e, em 1928, foi lançado o primeiro plano quinquenal. A meta era a rápida industrialização e seus recursos deveriam ser extraídos do setor agrícola. Stalin impulsionou uma política de coletivização da agricultura. O plano era integrar as fazendas privadas em uma fazenda coletiva chamada Kolyuj e controlar a produção pelo Estado. A maior resistência veio da classe camponesa rica chamada kulak. Stalin definiu os kulaks como inimigos de classe e ordenou sua remoção, sob o lema eliminando os kulaks, como durante o período conhecido como classe, milhões de camponeses foram confiscados e deportados para a Sibéria. Nesse processo, os agricultores que resistiram à coletivização foram rotulados como sabotadores e presos ou fuzilados, enquanto outros abatiam o gado e escondiam grãos como sinal de resistência. De 1932 a 1933, uma grande fome assolou a Ucrânia e a região do Cáucaso Norte, e essa catástrofe, conhecida como Holodomor, foi resultado direto da coletivização forçada e da exploração implacável de grãos. O Estado chegou a confiscar sementes dos agricultores e proibiu o fornecimento de alimentos para as áreas afetadas pela fome. Pelo menos 3,5 milhões de pessoas morreram de fome somente na Ucrânia, com algumas estimativas chegando a 7 milhões. Vilarejos inteiros desapareceram e os famintos morreram comendo castas de árvores e raízes. Stalin não reconheceu a fome. Em vez disso, definiu-a como uma sabotagem dos nacionalistas ucranianos. Expurgaram os dirigentes do partido que o criticavam e esconderam a realidade da fome do mundo exterior. Enquanto milhões de pessoas morriam de fome, a União Soviética exportava grãos, e a esperança de um futuro próspero que a revolução traria transformou-se em um desastre sem precedentes. Quando o desejo de controle de um indivíduo se combinava com uma obsessão ideológica, isso exemplificava como a política de Estado podia ser uma ferramenta para o genocídio. Assim que a guerra econômica de resistência coletiva terminou, Stalin sentiu imediatamente a necessidade de redefinir um inimigo interno político que pudesse ameaçar seu poder. O assassinato de Kirov em 1934 foi o sinal desse novo terror. Em 1º de dezembro de 1934, por volta das 16h30, tiros ecoaram no Palácio Smolny, em Leningrado. Sergei Kirov, o primeiro secretário do partido de Leningrado, foi assassinado. O culpado foi um membro júnior do partido, Leonid Nikolaev. Segundo o comunicado oficial, tratou-se de um crime solitário motivado por ressentimento pessoal, mas muitos historiadores sugerem que Stalin pode ter estado por trás dele. Kirov era um líder popular dentro do partido e adotava uma postura moderada em relação às duras políticas de Stalin. No Congresso do Partido de 1934, alguns representantes correram um boato de que Kirov seria nomeado secretário, e para Stalin, Kirov representava um potencial concorrente e uma ameaça. No dia do assassinato, o chefe de segurança de Kirov morreu em um misterioso acidente, e Nikolai foi baleado durante o interrogatório, e a verdade foi enterrada para sempre. Stalin aproveitou o incidente como uma oportunidade. Na noite do assassinato, ele foi imediatamente para Leningrado e liderou pessoalmente a investigação. À meia-noite de 1º de dezembro, o Comitê Executivo Central aprovou um decreto de emergência. O decreto determinava que a investigação dos supostos terroristas deveria ser concluída em 10 dias. O julgamento seria conduzido sem advogado. Não haveria possibilidade de apelação e a pena de morte seria executada imediatamente. O decreto tornou-se um instrumento legal para o grande expurgo. Logo, uma onda de prisões começou. Inicialmente, figuras da antiga oposição, como Zinoviev e Kamenev, foram alvos e presos sob a acusação de serem moralmente responsáveis pelo assassinato de Kirov, mas isso foi apenas o começo. De 1936 a 1938, o grande expurgo atingiu seu ápice, aterrorizando toda a sociedade soviética. Em agosto de 1936, ocorreu o primeiro julgamento em Moscou. 16 ex-líderes bolcheviques, incluindo Zinoviev e Kamenev, sentaram-se no banco dos réus, e a acusação foi chocante. Eles conspiraram com Trotsky para assassinar Stalin e outros líderes do partido, e comandavam uma organização terrorista que tentava derrubar a União Soviética. O julgamento foi público, e jornalistas estrangeiros também foram autorizados a assistir. O que surpreendeu foi que os réus confessaram todas as acusações. Líderes que haviam liderado a revolução anteriormente com Lenin confessaram, em lágrimas, seus crimes em um tribunal público, e pediram perdão ao partido e a Stalin.
Por trás dessa cena estranha, havia um sofisticado sistema de tortura e pressão psicológica em ação. Os réus foram mantidos por meses em uma prisão subterrânea da NKVD, uma organização de polícia secreta. A NKVD era então uma superagência estatal que supervisionava prisões, investigações e controle interno, sendo uma organização executiva-chave do grande expurgo. Seguiu-se tortura sem fim, interrogatórios constantes e ameaças à família. Se você confessar, salvará sua vida. A ameaça era repetida. Se resistir, toda sua família será executada. Alguns até escolheram a confissão como seu último serviço ao partido. Mesmo confissões forçadas eram consideradas parte do serviço ao partido e interpretadas como um ato de expor conspirações de forças externas. Todos os 16 foram condenados e fuzilados em 25 de agosto. Em janeiro de 1937, um segundo julgamento foi realizado e 17 pessoas foram acusadas, incluindo Kaladek. E no início do ano seguinte, o terceiro e último julgamento inclui Nikolai Buarin. Buarin fora outrora uma figura elogiada por Lenin como o teórico mais valioso do partido e um aliado de Stalin em meados da década de 1920, mas ele também se tornou inimigo do povo e acabou sendo fuzilado no tribunal. A ironia da primeira geração da Revolução. A execução de pessoas acusadas de traição à Revolução foi repetida. O aspecto mais destrutivo do grande expurgo foi o ataque às Forças Armadas. Em maio de 1937, o Marechal Mikhail Tucholsky e outros 8 generais de alta patente foram presos. Tucholsky foi um pioneiro na teoria militar soviética e um dos responsáveis pelo desenvolvimento de tropas mecanizadas e táticas de guerra aérea. Ele foi acusado de conspirar com os chefes do Estado-Maior alemão para planejar um golpe de Estado. As provas foram forjadas pela NKVD. Segundo algumas fontes, a inteligência alemã vazou documentos falsificados para fomentar a discórdia dentro da União Soviética, o que Stalin estava disposto a explorar. Tucholsky e seus colegas generais foram condenados à morte em um julgamento a portas fechadas e executados em 11 de junho. Após o fuzilamento, seus corpos foram cremados e desapareceram sem deixar vestígios. O expurgo militar estava apenas começando e, de 1937 a 1938, a estrutura de comando do Exército Vermelho foi desmantelada e 3 dos 5 marechais foram executados, 13 dos 15 comandantes militares, 57 dos 85 comandantes de corpo e 110 dos 195 comandantes de divisão foram presos ou fuzilados. A maioria dos almirantes da Marinha também foi expurgada e um total de mais de 35 mil oficiais, incluindo comandantes da Força Aérea, foram eliminados. Esse expurgo destrutivo teve um efeito devastador sobre o poderio militar da União Soviética. Comandantes experientes desapareceram e os cargos foram preenchidos por figuras leais, porém incapazes. O desenvolvimento da teoria militar foi interrompido e novas experiências táticas foram consideradas desvios perigosos. Poucos anos depois, diante do teste de sobrevivência da invasão de Hitler, o preço dessa decisão foi pago com milhões de vidas. O grande expurgo não se limitou a oficiais de alta patente. Ele atingiu toda a sociedade soviética, gerentes de fábrica, cientistas, engenheiros, professores, artistas. Nenhum emprego, nenhuma posição estava salvo. Os motivos para as prisões eram ambíguos, inimigos do povo, trotskistas, espiões estrangeiros e sabotagem. Esse estigma social foi atribuído sem provas concretas. A NKVD operava um sistema de cotas. Cada distrito recebia um número de pessoas para prender. Os chefes locais da NKVD tinham que cumprir essa cota, independentemente de terem ou não cometido um crime. O não cumprimento da cota gerava dúvidas sobre o próprio responsável, e o não cumprimento era elogiado por sua vigilância revolucionária. O expurgo tornou-se um sistema autoproliferativo que funciona segundo sua própria lógica. Nessas sociedades soviéticas, a perseguição tornou-se comum. Vizinhos acusavam vizinhos e colegas traíam colegas. Comentários insignificantes do passado, contato com estrangeiros, parentes distantes com a oposição, tudo era motivo para suspeita. Uma enxurrada de denúncias anônimas inundava a NKVD. Algumas eram fruto de lealdade genuína, mas em muitos casos eram ressentimento pessoal, desejo de promoção ou um ataque preventivo para se protegerem. O medo também era generalizado entre os dirigentes do partido. Quando Stalin discursava na reunião do Politburo, todos tentavam decifrar o que ele queria dizer, até mesmo saber quando começar a aplaudir e quando parar tornou-se uma questão de sobrevivência. Se você parasse de aplaudir cedo demais, era suspeito de falta de entusiasmo, e se aplaudisse por muito tempo, poderia ser interpretado como deboche. Em 1937, em uma conferência local do partido, há registros de que os aplausos duraram 11 minutos após o discurso de Stalin. Isso porque ninguém teve coragem de parar antes. Todas as noites, carros pretos percorriam as ruas e agentes da NKVD prendiam pessoas de acordo com a lista. A batida na porta às 2 da manhã tornou-se um símbolo de medo e a maioria dos presos não retornava. Alguns foram fuzilados e muitos enviados para o Gulag, um campo de concentração. Milhões de pessoas morreram trabalhando em condições desumanas em campos na Sibéria e no Extremo Oriente. Mesmo as estatísticas oficiais não são precisas, mas estima-se que pelo menos 680 mil pessoas foram fuziladas e mais de 1,5 milhão foram enviadas para campos entre 1937 e 1938. O aspecto mais irônico do grande expurgo é que ele eliminou os cidadãos da revolução em nome da defesa da mesma.
Muitos dos executados eram revolucionários que lutaram contra o regime czarista e combatentes que arriscaram suas vidas lutando pelos bolcheviques na Guerra Civil. Em 1917, a maioria dos membros do partido foi expurgada, e todos os membros do Politburo que trabalharam com Lenin foram removidos, com exceção de Stalin. Profissionais talentosos também foram sacrificados. Planejadores econômicos, gerentes industriais e cientistas foram presos sob a acusação de sabotagem, e o não cumprimento das metas de produção era considerado um ato de sabotagem intencional, enquanto falhas técnicas se tornaram prova de traição. Nesse ambiente, inovação e criatividade eram consideradas desvios perigosos, e as únicas opções seguras eram o silêncio e a conformidade. Nem mesmo Stalin escapou do sistema de medo. Ele assinava uma lista com centenas de prisões todos os dias, e no momento em que escrevia fuzilamento, uma única letra ao lado de seu nome, isso logo se transformava em uma sentença de morte. Mas, à medida que o expurgo avançava, sua paranoia se aprofundava. Todos ao seu redor eram suspeitos de serem potenciais traidores, e até mesmo um pequeno fracasso era considerado sabotagem deliberada. No final de 1938, até mesmo o chefe da NKVD, Nikolai Rezov, que era o executor direto do expurgo, foi preso e executado. O sistema de medo estava mergulhando em um ciclo autodestrutivo do qual ele próprio e outros operadores se alimentavam. Em 23 de agosto de 1939, o mundo ficou atônito. Quando a frenética purga interna terminou, a ameaça externa já se tornava realidade. A União Soviética e a Alemanha nazista assinaram um tratado de não violabilidade. Superficialmente, era um tratado que prometia inviolabilidade mútua, mas o protocolo secreto previa a divisão da Europa Oriental entre os dois países. Stalin acreditava que esse tratado havia garantido a segurança da União Soviética, mas, ironicamente, o vácuo militar e o sistema de desconfiança interna que ele eliminou cobrariam um preço letal diante do teste catastrófico da invasão de Hitler. Hitler planejava entrar no leste desde o início, e o tratado com a União Soviética era apenas um expediente temporário. A partir do final de 1940, os serviços de inteligência soviéticos começaram a enviar relatórios sobre os preparativos para a invasão alemã. Concentrações de tropas alemãs foram observadas na região da fronteira e relatadas especificamente para a data da invasão. O serviço de inteligência britânico, a organização de espionagem soviética Orquestra Vermelha e até desertores alemães transmitiram a mesma informação. Stalin ignorou todos esses avisos. E sua visão de mundo paranoica tratava-se de uma provocação dos imperialistas ocidentais para incitar um conflito entre a União Soviética e a Alemanha. Ele repreendeu os repórteres de inteligência e alguns foram punidos por fomentar o pânico. Os guardas de fronteira receberam ordens para não responder às provocações alemãs. Stalin estava convencido de que Hitler não abriria a frente oriental até o fim da guerra com a Grã-Bretanha. Seu julgamento era logicamente razoável, mas ele subestimou as ambições e a arrogância de Hitler. Por volta das 3h15 da manhã de 22 de junho de 1941, 3 milhões de alemães cruzaram a fronteira soviética. A Operação Barbarossa foi lançada. A Força Aérea Alemã bombardeou aviões soviéticos em solo. Unidades blindadas avançaram rapidamente e as forças soviéticas ficaram completamente indefesas. Muitas unidades ainda estavam posicionadas em tempos de paz e não estavam preparadas para o combate. No início da manhã, a notícia chegou ao Kremlin, mas Stalin não acreditou a princípio. Isto é uma provocação. Não atirem. Mas, após algumas horas, a gravidade da situação tornou-se evidente. Os postos de guarda na fronteira foram dizimados, cidades foram bombardeadas e as comunicações foram perdidas. Foi o momento em que o julgamento de Stalin, do qual ele tinha tanta certeza, revelou-se completamente equivocado. Stalin estava em estado de choque psicológico e, por alguns dias a partir de 22 de junho, permaneceu confinado em Sodacha, uma vila secreta nos arredores de Moscou. Na ausência de um líder nacional, o sistema de defesa estava em caos. Decisões urgentes eram necessárias na linha de frente, mas ninguém ousava dar ordens sem a aprovação de Stalin. Como resultado da demissão de generais experientes, os comandantes restantes não tinham capacidade para lidar com a situação nem coragem para tomar suas próprias decisões. Nos primeiros dias da invasão, as forças soviéticas sofreram um choque e os enormes prejuízos do colapso de toda a linha de frente. Milhares de tanques e aviões foram destruídos e centenas de milhares de soldados foram cercados. Desse colapso, os alemães romperam a frente ocidental e, após a queda de Minsk, avançaram 50 km por dia. Com o subsequente colapso da linha de frente, Smolensk foi cercada, o caminho para Moscou pareceu se abrir, e, na frente norte, Leningrado foi cercada, dando início a uma angustiante cerco de 900 dias. No início de outubro, os alemães lançaram sua ofensiva final contra Moscou, a Operação Tufão. Órgãos governamentais foram transferidos para o leste e embaixadas estrangeiras foram transferidas para Kuibysh. O pânico se espalhou entre os cidadãos de Moscou, alguns tentaram fugir e saques e desordens se alastraram. Stalin decidiu permanecer em Moscou. Essa decisão foi fruto de cálculos cuidadosos. Ele sabia que, se a notícia de que o líder estava abandonando a capital se espalhasse, a vontade de defender a cidade ruiria completamente. Em 6 de novembro, Stalin fez um discurso em comemoração à revolução em um bunker subterrâneo, enquanto as forças alemãs avançavam até os arredores de Moscou. No dia seguinte, um tradicional desfile militar comemorativo da revolução foi realizado na Praça Vermelha. O evento, que ocorreu ao alcance da artilharia alemã, serviu como símbolo de resistência tanto para os cidadãos quanto para os militares. O discurso de Stalin foi diferente dos anteriores. Em vez de retórica revolucionária e lutas de classes, ele apelou para a história russa e o orgulho nacional. Alexander Nevsky, Dmitry Donskoy, Kutuzov.
Heróis da era czarista foram convocados. Foi um momento de transição de um revolucionário comunista para um líder da nação. Os soldados seguiram direto para a linha de frente assim que o desfile terminou, e o som de seus passos em marcha deu esperança aos cidadãos de Moscou. No final de novembro, a ofensiva alemã parou e o rigoroso inverno russo começou. Os alemães, despreparados para a batalha de inverno, recuaram gradualmente e os soviéticos lançaram uma contraofensiva em 5 de dezembro. A linha de frente foi estabilizada novamente com o envio de forças de reserva vindas da Sibéria e Moscou foi protegida, mas o preço foi enorme. Nos primeiros 6 meses da invasão, a União Soviética perdeu mais de 4,5 milhões de soldados, a maioria mortos ou capturados. Ironicamente, a catástrofe da guerra consolidou ainda mais o poder de Stalin. Diante de uma crise nacional, todos os recursos e a autoridade foram concentrados no alto comando, e qualquer crítica ou discordância era considerada traição à pátria. O sistema comunista de guerra foi recriado de forma extrema. Os generais que falhavam eram demitidos ou fuzilados imediatamente, e os comandantes das unidades em retirada eram tratados como traidores. Stalin, como comandante supremo, tinha o comando direto da guerra. Ele interferia nos detalhes militares e frequentemente ignorava as sugestões dos generais. No verão de 1942, suas decisões dogmáticas levaram a uma estratégia irracional de ofensivas simultâneas em Stalingrado e no Cáucaso, com consequências catastróficas nos primeiros dias. Mas, com o tempo, Stalin começou a confiar no julgamento estratégico de generais excepcionais, incluindo Georgy Zhukov, Konstantin Rokossovski e Alexander Vasilevsky. E, como resultado, a situação melhorou gradualmente. A vitória na Batalha de Stalingrado foi um momento decisivo para mudar o rumo da guerra. As forças soviéticas avançaram gradualmente em direção à Alemanha continental, encerrando a guerra com a captura de Berlim em maio de 1945. Apesar dos sacrifícios e da destruição generalizada de dezenas de milhões de pessoas, Stalin se consolidou como um herói da Guerra dos Contrastores. Os fracassos desastrosos iniciais foram sepultados à sombra da vitória final e o ditador renasceu como um salvador. Em 24 de junho de 1945, um desfile da vitória foi realizado na Praça Vermelha. Sob a chuva, centenas de bandeiras nazistas foram hasteadas diante do túmulo de Lenin. Stalin assistiu ao desfile do alto. Agora ele não é apenas um secretário do partido, mas sim reverenciado como líder absoluto da União Soviética, com a patente de Marechal, um herói histórico mundial que repeliu o fascismo. A vitória na guerra parecia justificar todo o sistema stalinista. Na década de 1930, a industrialização acelerada tornou-se a base para a produção de bens bélicos, e propagandeava-se que um sistema centralizado forte possibilitava uma mobilização eficiente para a guerra. Embora o grande expurgo tenha enfraquecido as forças armadas e levava à derrota inicial esmagadora, esse fato foi apagado da história. Como resultado, Stalin foi retratado como o planejador e líder de todas as vitórias. A adoração pessoal atingiu níveis sem precedentes. Em cada cidade, enormes estátuas suas foram erguidas e retratos foram pendurados em todos os prédios. Jornais e rádios o elogiavam diariamente, e os artistas se viam obrigados a expressar isso em suas obras. Nomes como o grande camarada Stalin, o pai de todas as nações, e o líder genial foram estabelecidos no discurso oficial. Os aniversários de 60 e 70 anos foram celebrados como eventos nacionais, e enviados comunistas de todo o mundo acorreram a Moscou. Após a guerra, a União Soviética emergiu como uma superpotência. Os países do leste europeu estavam na esfera de influência soviética, e a Guerra Fria começou em 1949, quando a China se tornou comunista. O mundo estava dividido entre a ZOA e a União Soviética. Stalin, como líder do movimento comunista internacional, definia os rumos do Partido Comunista de cada país. O desenvolvimento das bombas atômicas pela União Soviética em 1949 elevou ainda mais seu status. Mas a glória da vitória trouxe consigo uma nova paranoia. O contato com os aliados ocidentais durante a guerra, a experiência em campos de prisioneiros de guerra e o envio de tropas para o exterior poderiam contaminar o povo soviético, dizia Stalin. Os prisioneiros que retornavam não eram heróis, mas objetos de suspeita, e centenas de milhares foram interrogados ou enviados para o Gulag sob a acusação de traição. Em 1948, começou a campanha anti-globalização. O contato com a cultura ocidental, o casamento com estrangeiros e a leitura de literatura estrangeira tornaram-se alvos de suspeita, e os judeus se tornaram alvos especiais. Intelectuais judeus foram atacados sob o código de globalistas sem raízes e, no mesmo ano, o presidente do comitê antifascista e ator Solomon Miles foi morto em um misterioso acidente de trânsito. Na verdade, tratava-se de um assassinato orquestrado pelo Serviço de Segurança Nacional, o MGB, que era apenas um novo nome para NKVD. Também houve um expurgo nos estados satélites da Europa Oriental. Líderes do Partido Comunista que atuaram no Ocidente durante a guerra, o que demonstraram independência em relação à União Soviética, foram afastados. Em 1948, quando Tito, da Iugoslávia, rompeu com Stalin, a busca pelos chamados titoristas começou em outros países do leste europeu. Pessoas que não eram subordinadas à União Soviética e apoiavam linhas comunistas independentes, assim como na Hungria, Rostov, na Bulgária, Slansky, na Tchecoslováquia, foram executados após julgamentos públicos de expurgo. E os julgamentos de Moscou da década de 1930 foram recriados no leste europeu. No final de 1952, a paranoia de Stalin atingiu um novo ápice. Em 13 de janeiro, o jornal Pravda publicou um artigo chocante intitulado Demônios Brancos. Tratava-se de médicos proeminentes que conspiravam para envenenar a liderança soviética e 9 pessoas foram presas. 6 delas eram judias.
acusadas de conluio com a inteligência ocidental para tentar matar altos líderes, sob o pretexto de terapia médica. Em particular, as mortes de Andrei Zhdanov e Alexander Sherbakov foram apontadas como crimes por esses médicos. O médico de Stalin, Vladimir Vinogradov, também foi preso. Confissões falsas foram obtidas sob tortura, e a mídia atacava os médicos dia após dia, incitando o ódio contra os judeus. Um novo grande expurgo havia começado. Segundo estudiosos, Stalin preparou um plano para realocar judeus à força para a Sibéria. E um expurgo de toda a comunidade médica também estava programado. Durante o governo de Stalin, nem mesmo os membros de alto escalão do partido estavam a salvo. Até a esposa de Molotov foi presa e Mikoyan e Borisov, assessores de longa data de Stalin, eram constantemente suspeitos. Stalin tornou-se cada vez mais isolado. Aos 73 anos, sua saúde se deteriorou, mas ele não conseguiu receber tratamento adequado devido à prisão de seus médicos. A rotina diária de jantares tarde da noite e sessões de cinema com assessores próximos na Vila do Kremlin continuou, mas esse encontro não era um ambiente de amizade agradável. Os membros do Politburo ficavam, até o amanhecer, insultados e ameaçados pelo humor de Stalin, e expressavam sua lealdade de forma competitiva, temendo que todos fossem os próximos alvos do expurgo. Em 1º de março de 1953, Stalin jantou com seus assessores na Vila Konchevo, como de costume. Após a saída dos convidados às 4h da manhã, ele foi para o quarto, mas só reapareceu à tarde. Os guarda-costas e criados estavam apreensivos, mas não podiam bater a porta devido à ordem de não perturbe. Somente depois das 22h, um guarda-costas reuniu coragem e entrou no quarto. Stalin estava deitado no chão ao lado da cama, inconsciente devido a um derrame paralisado de um lado. Os guardas entraram em pânico e imediatamente contataram o Kremlin, mas ninguém deu instruções claras. O contato com o membro do Politburo também demorou, e todos temiam que alarmes falsos provocassem a ira de Stalin. Somente às 3h da manhã, o confidente mais próximo de Stalin, Beria Malenkov, que era cotado como sucessor ao cargo de primeiro-ministro, e Khrushchev, então membro do Politburo, chegaram à vila. Eles verificaram o estado de Stalin, mas não tomaram medidas médicas imediatas. Os principais médicos estavam todos presos pelo caso da conspiração médica, e ligar para os demais médicos poderia levantar suspeitas de envolvimento na conspiração. No fim, a equipe médica chegou às 9h da manhã, mas já era impossível recuperá-lo. Stalin resistiu à morte enquanto jazia na cama por 4 dias. Os membros do Politburo se revezavam na vigilância, mas suas expressões demonstravam mais ansiedade e cálculo do que luto. Eles lotavam o quarto do hospital, preocupados com quem se aproveitaria do vácuo de poder e quem seria suspeito caso Stalin recuperasse a consciência. Em 5 de março, por volta das 21h50, Stalin morreu. Com o anúncio oficial, toda a União Soviética ficou consternada e milhões de pessoas acorreram a Moscou para ver seu corpo. Centenas de pessoas morreram na multidão, e seu corpo foi sepultado no túmulo de Lenin em 9 de março. No funeral, Malenkov, Beria e Molotov juraram herdar fielmente o legado do grande líder. Pouco depois da morte de Stalin, o Politburo dividiu o poder. Malenkov torna-se primeiro-ministro, Khrushchev assume o cargo de secretário do partido, e Beria assumiu o Ministério do Interior. No entanto, a luta pelo poder logo começou, e Beria foi preso e executado em menos de 3 meses. Malenkov renunciou em 1955 e, eventualmente, Khrushchev saiu vitorioso, tentando romper com a era Stalin. Em 25 de fevereiro de 1956, a última noite do 20º Congresso do partido, Khrushchev discursou por 4 horas em uma reunião secreta. O discurso, intitulado sobre o culto pessoal e suas consequências, marcou um ponto de virada na história soviética. Khrushchev expôs os crimes de Stalin, revelando a verdade sobre o grande expurgo, o encobrimento do testamento de Lenin, o fracasso inicial da DEA, a migração forçada e a manipulação de pseudoconspirações. Khrushchev disse: os crimes de Stalin causaram enormes danos ao partido e ao país. Suas dúvidas paranoicas e abuso de poder destruíram a vida de milhões de pessoas inocentes. A plateia ficou em choque. Foi um momento em que uma pessoa que havia sido venerada como um deus por mais de 30 anos foi definida como criminosa. No entanto, a divulgação era opcional. Ela apenas enfatizava os crimes de Stalin, mas não mencionava a cumplicidade da própria liderança do partido. O conteúdo do discurso secreto logo se espalhou pelo mundo. A sociedade soviética estava em caos. Centenas de milhares de prisioneiros políticos foram libertados do Gulag, e a honra dos executados começou a ser restaurada. Estátuas de Stalin foram demolidas e cidades que levavam seu nome foram renomeadas. Em 1961, seu corpo foi retirado do túmulo de Lenin e enterrado atrás dos muros do Kremlin. O legado de Stalin não desapareceu facilmente. Seu sistema centralizado de partido-estado, a vigilância da polícia secreta e as estruturas de controle ideológico mudaram de forma e continuaram até o colapso da União Soviética em 1991. O medo diminuiu, mas a estrutura essencial permaneceu. Os estados satélites do leste europeu fizeram o mesmo. Ambas as tentativas de reforma, como a Revolta Húngara de 1956 e a Primavera de Praga de 1968, foram reprimidas pelos antissoviéticos. Em 5 de março de 1953, 30 anos de reinado de terror chegaram ao fim com a morte de Stalin, mas sua vida permaneceu um mistério para muitos. Como um menino nascido em uma cidade pobre da Geórgia em 1878 se tornou o ditador que construiu o maior sistema de terror do século XX.
Alguns analisam que a psicologia pessoal, como abusos na infância, o sentimento de inferioridade deixado pelas cicatrizes da varíola e a desconfiança patológica, resultaram em catástrofe quando confrontados com o poder absoluto, enquanto outros argumentam que condições estruturais, como a teoria leninista de vanguarda, a violência da guerra civil, a pressão da rápida industrialização e a realidade das ameaças externas, tornaram a centralização e os expurgos inevitáveis. A paranoia de Stalin encontrou a ferramenta perfeita na estrutura centralizada do Partido Bolchevique. A ideia de pureza revolucionária justificava a violência e as ameaças externas racionalizavam os expurgos internos. À medida que as falhas individuais e a lógica do sistema se amplificavam mutuamente, o medo se tornou um mecanismo autorreplicante. As cicatrizes mais profundas da desconfiança mútua, do cinismo político, da separação entre as esferas pública e privada e da banalização do pensamento duplo permaneceram na psicologia da sociedade. Essas marcas ficaram impressas na sociedade russa mesmo após o colapso da União Soviética, e as histórias daquela época, até mesmo para as famílias, permaneceram silenciosas por muito tempo, e as memórias das vítimas foram transmitidas de geração em geração com um trauma nacional. Sua obsessão por ferramentas perfeitas retornou ele com um poder e um sistema, e ditou o destino de dezenas de milhões de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, até mesmo o próprio criador estava isolado dentro do sistema. O secretário de aço é agora uma figura histórica. Mas a pergunta que ele deixou para trás ainda não desapareceu. Pode uma pessoa que busca o poder se libertar do poder? A resposta pode estar escondida nas contradições fatídicas que surgem quando o desejo humano encontra a grande ferramenta de um sistema. Décadas após a morte de Stalin, o paradoxo dos sistemas criados pelo homem que engolfam os seres humanos não desapareceu e ainda nos acompanha através dos tempos.